Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as diretivas, o que são as diretivas em Angular, e vamos falar também da diretiva ndif e ndfor, ok? Primeira coisa que nós vamos falar aqui da diretiva ndif, a ideia é o seguinte: para que serve? Para que eles criaram isso? Basicamente, é uma condicional. Ela vem, o if, né, esse N de if, o if vem do if da programação tradicional, que é quando você quer fazer uma estrutura condicional para, para representar alguma coisa. Então, no Angular, é uma estrutura condicional também que vai tratar o template, tá? De acordo com o resultado de alguma expressão, de acordo com o resultado do if que ele vai estar implementando. Então, basicamente, vamos ver esse código aqui, vamos entender o que ele está fazendo. Se você observar, é um código, esse aqui é um componente normal do Angular, ok? Ele tem aqui um seletor que mostra qual que é o ngIf simple. Ele tem, onde está escrito template, é o código HTML dele, certo? E na linha 10 ali, o class é o TS dele, que é como se fosse o nosso TS. Então, lembra que nós falamos que todo componente ele tem pelo menos 3 arquivos. Tem o arquivo CSS, ok? Você pode estar usando ou não, né? Ele pode estar vazio, mas quando você cria através do comando lá, ele cria pelo menos o arquivo CSS, o arquivo HTML e o arquivo TS, certo? E aí o que a gente faz? Nesse nosso código aqui, ó, o nosso HTML, que é o que está dentro do template aqui, ele tem um botão, chama button. Ele vai ter dentro desse botão um texto, que daqui a pouco eu vou explicar esse property binder aqui. Depois tem um texto solto, né, no código, que é show igual ao property binder, um enter, que é uma quebra de linha, e uma outra div, que vai ter escrito text show, certo? Então, o que ele está fazendo aqui? Basicamente, se você for observar, ele tem algumas condicionais aqui e alguns critérios. Se você observar o TS dele, que é o class, ele tem um show, tá vendo aqui, ó, uma variável show, que é do tipo booleano, e ela começou com true, essa variável. E aí, ela ela começou com true. E por que ela começou com true e o que isso representa? Então vamos entender aqui. No botão, a gente está usando aqui o event bind. Vocês lembram o que era o event bind? Para quem não lembra, event binding é um evento do botão. Então, quando você clicar nesse botão, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, ao você clicar, ele vai pegar a variável show e ele vai receber o valor inverso dela. Então, vamos entender isso. O show começou com true. Então, quando você clicar no botão, ele recebe false. Tá vendo? Ele está negando, né? Ele está invertendo o conteúdo dela. Então, ele começou com show, ele começou com true. Então, tá aqui true. Então, quando você clicar no botão, a variável show vai receber a negação dela, né? Ela vai inverter o valor. Se ele começou com true, clicou no botão, ele passou a ser false. Depois, o que você fez? Clicou no botão de novo, ele passa a ser true. Clicou no botão e passa a ser false. E assim fica. Troca true e false, true e false. Ok? Então, a função desse clique é apenas a troca do valor booleano. Então, toda vez que você clicar nesse botão, ele vai trocar para verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Ok, então vamos agora para a próxima parte do código. Nós temos aqui um property binding, né? Lembra que o property binding faz? O property binding ele mostra um conteúdo, né? Ele mostra um valor na tela, ele vai mostrar alguma coisa no HTML. Nesse property binding aí, ele está fazendo, ele tem uma operação, né? Que é um ternário, vocês devem lembrar do ternário. Ternário é um if resumido, né? Digamos assim. Esse ternário, o que ele está fazendo? Ele verifica o conteúdo de show. Se show tem true, ele vai aparecer no botão hide. Se show tem false, ele vai aparecer no botão show. Ok? Então, esse property binding que está dentro da linha 4, ele vai só mostrar qual o texto que vai aparecer no botão. Então, se show
show, a variável show tem conteúdo true, o texto que vai aparecer é hide. Se a variável show tiver o conteúdo falso, o texto que vai aparecer é show. Ok? Então vamos para a linha 5. Na linha 5, o que ele está fazendo? Ele está lá, show igual, aí está fazendo um property bind com a variável show. Essa variável show tem o quê? Tem exatamente o conteúdo que ela vai ter. Ele tem hora que ele vai mostrar true, se ele tiver true, e ele vai mostrar false, se ele tiver false. Até aqui, tranquilo. Vamos entender agora a diretiva. O NDIF, como eu falei, ele é um if, né? Então, e ele tem as mesmas características do if tradicional, que é, ele vai ser mostrado se o resultado da sentença, se a condicional, qual que é a condicional? A que tiver dentro aspas, tá? Se a condicional for verdadeiro. Então, enquanto ele for verdadeiro, ele mostra. Se ele for falso, ele não mostra. Ok? Basicamente é isso. Então, tá lá. Nossa diretiva tem o diff, nd, if, show. Então, ele vai verificar se a variável show tem true ou false. Se ela tem true, ele vai aparecer, essa div vai aparecer lá no código, vai aparecer text show. Se a variável for false, ele vai sumir com esse elemento. Certo? Então, pessoal, eu já mostrei para vocês a respeito, né, da parte teórica, eu vou mostrar na prática o que está acontecendo. Nessa estrutura aqui, o que eu fiz? Eu peguei, montei com vocês a minha variável, tá vendo? Show, booleano recebe true, ela está dentro do meu TS, do mesmo jeito que eu estava mostrando lá no slide, mesmo jeito. E no meu home HTML, eu coloquei o código. Aqui eu tenho um container e um Jumbotron só para ficar estruturado o código, tá? Mas é exatamente esse miolinho aqui que tem a diretiva NDIF. Então, vamos lá, vamos relembrar aqui. Clique, quando eu clicar, ele vai trocar o conteúdo da variável show, vai ser true ou false. Se ele for true, ele vai imprimir hide. Se ele for false, ele vai imprimir show. Depois, logo depois, ele vai ter uma... Deixa eu dar uma quebra de link, eu esqueci de copiar ele aqui. Ele vai ter, vai estar escrito, né? Show igual, vai mostrar o conteúdo que tem dessa variável show. E vai ter uma div, nessa div, olha aqui o if, se a variável tem true, ele vai mostrar text to show. Se ela tem false, ele vai sumir com isso. Ok? Então, vamos ver lá no código o que ele está fazendo. Está aqui, ó. A variável está true, o show está true, o texto está hide e o texto está aparecendo aqui. Text to show. Se eu clicar em hide, ele sumiu. Ó. A variável passou a ser false, ele subiu com o meu texto. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou inspecionar aqui, ó, gerenciador, para a gente ver o que está acontecendo no código. Vou mandar inspecionar esse trecho aqui, ó. Deixa eu dar um show aqui. Vocês vão ficar observando aqui. Olha o que está acontecendo. O meu botão está aqui. Olha lá, meu botão. Depois tem um BR. Ele está mostrando aqui a variável show. E tem aqui, ó. Aqui nesse trecho, tá vendo? Ele tem até um comentário aqui mostrando que tem um NDIF que ele trata esse código aqui de baixo. Então, ele está tendo NDIF. Esse meu NDIF está dando true. Meu resultado é true. Então, se ele é true, ele está mostrando. Olha o que acontece quando eu clico aqui nele e troco o conteúdo da minha variável. Fica observando exatamente essa linha aqui, ó, text to show. Olha o que ele faz com ela. Ele sumiu com ela. Você viu que ele retirou ela do HTML? Então, o que acontece? O NDIF, ele faz isso. Ele não comenta o código. Ele retira o código da sua estrutura. Então, se você for olhar o meu código HTML que está mostrando aqui, ó, olha o poder que o Angular tem. Ele retirou, ele não existe aqui dentro. Se você for olhar a minha estrutura, ele não existe mais. Aquela div, é como se ele tivesse retirado mesmo essa div fisicamente do meu HTML. Ele está mostrando aqui, ó, que tem uma diretiva NDIF aqui, está mostrando que tem ela e que ela é falsa. Então, ele sumiu com um trecho do código. Eu vou clicar de novo aqui, você vai ver que ela vai voltar a aparecer. Voltou a aparecer. Tá vendo lá? Então, o que acontece? A diretiva NDIF, ela tem essa capacidade de... Ó, vou fazer de novo. Ocultou, deu falso, ele tirou, cliquei, ele voltou. Então, ele tem essa capacidade de tirar e colocar estruturas, né, partes do seu HTML
ocultar ele de acordo com a condicional que está dentro do NDIF.